Em pleno 1580, um dos maiores juristas da Europa publicou um livro que se tornaria uma das obras mais infames da história. E não era um tratado sobre direito ou sobre o Estado, mas sim um manual detalhado sobre como identificar, processar e punir bruxas. Hoje a gente vai mergulhar fundo na obra que ajudou a alimentar as fogueiras da Europa. Pois é, essa é a pergunta que fica no ar, não é? Como uma mente tão brilhante, um dos arquitetos do pensamento político moderno, pôde também ser o autor de um guia para a perseguição? Para a gente conseguir entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Beleza, vamos lá. Vamos entender o contexto da época. O livro do Bodin não surgiu do nada, muito pelo contrário. Ele nasceu de um período de extrema desordem, de um medo que estava no ar. Olha, a França do século XVI era um verdadeiro barril de pólvora. Católicos e protestantes estavam numa luta de vida ou morte pelo futuro do reino. Era uma época de paranoia total, em que muita gente acreditava que o diabo estava de fato tentando destruir a sociedade por dentro. E nessa atmosfera toda, o ponto-chave é o seguinte: a bruxaria não era só uma superstição do campo. Para as elites, era uma arma, tanto política quanto teológica. Acusar o inimigo de satanismo era a forma mais extrema de tirar a legitimidade dele, de transformar uma guerra civil numa batalha cósmica entre o bem e o mal. E é bem no meio desse furacão que a gente encontra a figura super complexa de Jean Bodin, um homem cheio de contradições. Agora, o que é realmente impressionante aqui é essa dualidade. De um lado, o Bodin é um pensador racional que escreve sobre a importância de um Estado forte e de ordem. Do outro, ele está convencido que esse mesmo Estado está sob ataque de uma conspiração demoníaca que precisa ser eliminada com a maior violência possível. E essa citação aqui, ela resume tudo. Para o Bodin, bruxaria não era só heresia. Com a mente de jurista que ele tinha, ele enquadrou a coisa toda como o crime supremo, traição. Era uma rebelião não só contra Deus, mas contra a ordem do próprio Estado que Deus, segundo ele, tinha colocado na Terra. Certo, então vamos abrir esse livro e ver o que tem dentro. Como é que o Bodin definia e organizava os supostos crimes das bruxas? O jeito que o Bodin aborda isso é quase cirúrgico. Ele não está falando de folclore, ele está falando de um pacto legal, de um contrato com Satanás. A bruxa, na visão dele, faz uma escolha consciente de se rebelar. Ela se torna uma traidora cósmica. E o método dele é o que é de cair o queixo. A gente não está vendo aqui um amontoado de superstições, mas sim um tratado acadêmico. Ele organiza o conhecimento sobre demônios, pactos, poderes, tudo de forma lógica, sistemática, quase como se fosse um livro de ciências naturais. Então, o que essas bruxas supostamente faziam? A lista é simplesmente aterrorizante e vai muito além. Elas não só amaldiçoavam vizinhos, elas seriam capazes de se transformar em animais, de controlar o tempo, de ter relações com demônios. Na visão do Bodin, eram agentes do caos com poderes sobrenaturais. E o Bodin não ficava só na teoria, não. Ele usava provas como essa anedota terrível. Para ele e para os leitores da época, isso não era uma história de terror. Era um relato factual, uma evidência empírica da realidade da licantropia. A dor, o horror, tudo isso só tornava a coisa mais real. E olha, essa era uma distinção super importante na época. Outros pensadores até argumentavam que essas transformações eram só ilusões criadas pelo diabo. Mas o Bodin, ele discordava com todas as forças. Para ele, a transformação era física, era real. Um homem podia de fato virar um lobo. Negar isso era ser ingênuo ou, pior, cúmplice. Agora a gente chega na parte talvez mais perigosa do livro. Como ele se tornou uma ferramenta prática para perseguição. É bem aqui que a mente de advogado do Bodin se torna letal. Ele pega o medo, o boato, a superstição e transforma tudo isso num procedimento judicial frio e racional. Ele oferece aos juízes um guia passo a passo, dando a eles a estrutura e, principalmente, a confiança para condenar. E esse aqui é talvez o legado mais devastador do livro. Bodin basicamente dizia que, por ser um crime excepcional, a bruxaria exigia medidas excepcionais. Sabe, regras normais de evidência, o direito a uma defesa, a necessidade de várias testemunhas, tudo isso, segundo ele, deveria ser suspenso. Ele deu a justificativa intelectual para um sistema judicial de exceção. Para a gente fechar, vamos pensar um pouco no sucesso assustador que esse livro teve e o que isso nos diz.
O livro virou um best-seller. Foi reimpresso várias vezes, traduzido para várias línguas. Ele armou os magistrados, os clérigos, os governantes com argumentos sofisticados para justificar a perseguição. Deu um verniz de legitimidade intelectual para a violência. E este é o golpe final. O trabalho de Bodin foi tão influente que ele fez com que duvidar da existência de bruxas se tornasse algo suspeito. Questionar a caça às bruxas era o mesmo que questionar a autoridade da lei, da religião e do próprio Estado. O ceticismo virou crime. E a gente termina com essa reflexão, que vai muito além do século XVI. A história de Jean Bodin nos deixa com essa pergunta, né? Quando uma sociedade é dominada pelo pânico, como é que as suas leis e as suas instituições são moldadas? E quem acaba se beneficiando quando a razão é suspensa em nome da segurança contra uma ameaça que ninguém pode ver?